Olá, eu sou o professor Eduardo dos Santos Ferreira e hoje falaremos sobre teoremas da análise de circuitos. Os teoremas que serão abordados, serão o teorema da superposição, o teorema de Thevenin, o teorema de Norton e o teorema da máxima transferência de potência. Também faremos alguns exercícios ao longo deste vídeo. No capítulo 9 do livro Boyle-Stat, nós podemos ver a descrição completa e exemplos do teorema da superposição, Thevenin, Norton, a máxima transferência de potência, teoremas de substituição, teoremas de Milman e reciprocidade. Estes três últimos teoremas eu vou apresentar para vocês de forma simples e veremos que eles têm a aplicação direta na análise de todos os circuitos, mas não é necessário fazermos um desenvolvimento de exemplos e cálculos exclusivos para esses teoremas. Iniciando com o teorema da superposição, ele tem as seguintes características. Ele é utilizado na solução de circuitos com mais de uma fonte. Para isso, temos que entender que supõe-se que o circuito em questão é linear. Isto é, todos os seus elementos não têm nenhum tipo de variação, não digo derivativa nem integral, mas elementos que são não lineares ou codependentes, por exemplo, uma fonte de corrente dependente de tensão. Então, nesse caso específico, não dá para utilizar o teorema de superposição. Mas em 99% dos casos é possível utilizar o teorema da superposição para resolução na análise de circuitos. O enunciado é simples. A corrente ou tensão que atravessa os terminais de um bipolo é a soma algébrica das correntes ou tensões devido a cada uma das fontes em separado. Então, como consequência, o efeito de cada fonte é considerado separadamente. O número de circuitos vai ser igual ao número de fontes no circuito. E as fontes precisam ser removidas deste circuito para cada etapa de análise. No caso do teorema da superposição, nós iremos, quando formos omitir as demais fontes de tensão, substituí-las por um curto-circuito. Então, onde estiver uma fonte de tensão, uma bateria, qualquer elemento que gere força eletromotriz no circuito, nós utilizaremos um curto-circuito no lugar dele. Para as fontes de corrente, nós iremos deixar os terminais em aberto, isto é, substituiremos a fonte de corrente por um trecho de circuito aberto, aonde essa fonte de corrente está no circuito. No caso de uma fonte ideal, que seria a expansão desse teorema de superposição, de substituição, ou cancelamento de fontes, teríamos aqui a fonte de tensão idealizada, aqui com a resistência interna. Então a gente vai dar curto apenas na fonte de tensão ideal.
E no caso da fonte de corrente, a gente abre o circuito apenas aqui na fonte de corrente. Então, esse aqui é o circuito, né, alternativo, né, quando a gente remove a fonte de corrente do circuito. Então, utilizando o teorema da superposição, vamos determinar a corrente I3. E temos aqui um circuito com duas fontes, E1 e E2. Pelo teorema da superposição, nós podemos eliminar uma das fontes, resolver o circuito a partir dela e, em seguida, eliminar a outra fonte e resolver o circuito, né, a partir da segunda fonte. A pergunta desta questão é determinar qual que é a corrente no resistor R3, indicada aqui nessa direção por I3. Assim, vamos iniciar nosso cálculo criando um curto-circuito entre esses dois terminais. Dessa forma, nós teremos que o resistor R2 e R3 vão estar em paralelo, e esses dois resistores em paralelo vão estar em série com o resistor R1. Assim, a resistência equivalente vista pela fonte E1, né? Então, para a fonte E1, é igual a 24 ohms mais o paralelo de 12 ohms com 4 ohms, que a gente pode calcular fazendo o produto dividido pela soma. Essa resistência equivalente é igual a 24 mais esse termo é igual a 3 ohms, ela é igual a 27 ohms. Significa que eu vou chamar aqui de corrente I1 linha para identificar. Então, essa corrente que é fornecida pelo gerador E1, né, é igual a tensão, 54 volts, dividido pela resistência, 27 ohms. Dois amperes é a corrente que sai por aqui, nesse circuito, considerando a fonte 1. Aqui nesse nó, nós temos um divisor de corrente, né? A gente sabe que pelo efeito dessa fonte, né, essa corrente que vem para o IR2, né, chamarei ela dessa forma, né? Ela vai circular nesse circuito e, no caso, a corrente I3 aqui, ela naturalmente, pelo efeito da fonte E1, iria nesse sentido. Como eu quero saber a corrente I3, e eu sei que pelo efeito dessa fonte ela vai para cá, né? Eu vou calcular o módulo dela. Para isso, eu vou usar a regra do divisor de corrente. Temos 2 amperes entrando no nó, aí a gente vai multiplicar pela condutância do resistor de 4 ohms, então 1/4, né? Dividido pela condutância total desses dois resistores. Pode ser colocado aqui como 1/3 direto, né? Porque eu calculei o paralelo deles, né? É igual a 3, né? Aqui, né? Ó. Resolvendo essa conta,
a gente vai ter uma corrente de 1,5 ampere nesse sentido, né? Opa, 1,5 ampere. Então, esse é o efeito, né, da fonte E1 na resistência R3. Agora, nós faremos o cálculo do efeito da tensão, né, do gerador E2 no resistor R3. A gente curto-circuita a segunda fonte de tensão e a resistência equivalente desse circuito para a fonte E2, né, é igual a resistência R1 em paralelo com R2, né, essas duas estão em paralelo. Pode calcular o produto pela soma, 24 vezes 12, dividido por 24 mais 12, somando com a resistência de 4 ohms, que é R3. Aí nós teremos 8 mais 4, 12 ohms no total, a resistência equivalente. No caso, como a gente tem a fonte de 48, né? Aqui a gente vai calcular uma corrente chamada I3', que é a que sai do gerador de 48 volts, né? O efeito da fonte de 48. Por acaso, ela está no mesmo sentido da corrente I3. Então, a corrente I3' é igual a 48 volts dividido por 12 ohms, né? Lei de Ohm. O valor desta corrente é igual a 4 amperes. Agora eu vou desenhar o trecho aqui, né, do resistor de 4 ohms, separado para vocês entenderem bem, né? Nós vimos no exemplo anterior que temos o efeito de uma corrente que eu chamei de I3', né? Aqui eu vou chamar de duas linhas, tá? Que é igual, esqueci, 1,5 ampere, nesse sentido. E aqui a gente tem a corrente I3, duas linhas, que é igual a 4 ampere nesse sentido. A corrente I3, então, vai ser a soma algébrica, né, considerando o sentido das correntes. I3, já que é pedido no sentido indicado dessa forma no exercício, a corrente I3 é igual a 4 ampere, que está no mesmo sentido, menos 1,5 ampere. Assim, a gente tem uma corrente de 2,5 ampere no sentido indicado no circuito. Então, aqui, essa corrente I3 tem 2,5 amperes. É muito fácil utilizar o teorema da superposição, como vocês podem observar. Aqui eu deixei para vocês registrado os passos que nós fizemos nesse vídeo, para vocês poderem estudar. No caso, eu peguei direto do livro do Boylestat, eu acho que foi desse, não tenho certeza, mas foi um livro didático, tá? E no caso, estão todos os passos que a gente fez aqui, detalhados para vocês de forma bem clara. Aqui temos mais um exemplo de teorema da superposição.
agora com uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Nós iremos determinar a corrente 1, iniciando, por exemplo, né, pela retirada, né, da fonte de corrente. Posso começar assim. Então, eu vou eliminar a fonte de corrente no primeiro passo agora. E aqui a gente vai ter um trecho aberto de circuito. Assim, a corrente I1 depende apenas da fonte de 30 volts e da resistência equivalente, eu vou chamar de 1', né? E da resistência equivalente do circuito, que é R2 mais R1. Então, a fonte E, no caso aqui, a fonte E, ela tem o efeito de gerar uma corrente no circuito de 4,5 amperes. Não, pera. 3,75 amperes. 3,75 amperes. O efeito, agora, deixa eu ver se eu coloquei aqui isso. Agora o efeito de eliminar a fonte de tensão, né, vai criar um divisor de corrente nesse nó aqui. Assim, a corrente I1 para o efeito da fonte I vai ser calculada a partir da regra do divisor de corrente no caso. 3 vezes a condutância do resistor R1 dividido pela condutância total, né, dos dois componentes. 1/2 mais 1/6. Resolvendo essa equação, né, nós vamos ter que a corrente I1, duas linhas aqui no caso, ela é também no mesmo sentido indicado, igual a 0,75 amperes. Assim, nós teremos uma corrente I1 devido à fonte, uma corrente I1 nesse sentido, devido à fonte E, né, que é igual a 0,75 amperes, e uma outra corrente I1, duas linhas que eu achei, né, que eu calculei, desculpa, 0,75 amperes. Como as duas estão no mesmo sentido da corrente I1 indicada, a corrente I1 é a soma direta das duas. – 4,5 amperes. Nós temos que tomar um cuidado nesse exercício, né? Porque se vocês resolverem fazer ele convertendo essa fonte de tensão em corrente, vocês podem cometer um erro. Se alguém ficar curioso, experimente fazer e vocês podem calcular errado. O que acontece fazendo a conversão de fontes é que a gente tem que tomar cuidado com a convenção que a gente vai utilizar. Tá ok? Isto é, se você fizer transformando aqui com fonte de tensão, não vai dar certo. É só isso que eu quero dizer. Mas eu não vou explicar porquê, mas eu vou deixar vocês pensarem e vocês vão conseguir entender. Não é difícil. Então aqui temos mais um exemplo de teorema da superposição. Aqui temos outro circuito. No caso, queremos saber qual que é a corrente I2 no resistor R2.
E para isso nós iremos calcular os efeitos das duas fontes. Vou fazer esse exercício da mesma forma que eu fiz o anterior. Eu vou iniciar eliminando a fonte de 9 A. Então aqui a gente vai ter um circuito aberto, né? Vou cortar aqui e aqui. A corrente I2 se calcula de forma bem simples. Ela é igual à fonte de tensão do circuito, 36 volts, dividida pela resistência equivalente, que é série, 12 mais 6. Então, esse efeito, né, da primeira corrente aqui, né, que seria 100I1, é igual a 2 amperes. Em seguida, eu vou curto-circuitar a fonte de tensão de 36 e vou calcular a corrente I2 devido à fonte de 9 amperes. Vou chamar essa corrente de I2, duas linhas, e ela é determinada pelo divisor de corrente desses dois resistores aqui. Então vai ser 1/6 dividido por 1/12 mais 1/6. Fazendo essa conta, o efeito dessa corrente é 6 amperes. E mais uma vez, a gente vai ter as duas correntes indicadas no mesmo sentido. Uma pela fonte de 36, que é 2 amperes, e a outra, vou botar de outra cor, que é 6 amperes. Assim, a corrente I2 indicada aqui é 2 mais 6 amperes, que é igual a 8 amperes. Simples, né? É bem fácil de aplicar o teorema da superposição. Bom, agora vamos falar sobre o teorema de Thevenin. O teorema diz o seguinte: qualquer circuito linear pode ser substituído por um equivalente simples como o apresentado a seguir. Em palavras, uma fonte de tensão em série com uma resistência. Nós chamamos a fonte de tensão de tensão de Thevenin. E a resistência série de resistência de Thevenin. Thevenin era um físico. E ele desenvolveu esse teorema para análise de circuitos de forma mais simples. Porque, como nós observamos aqui nesses exemplos anteriores, e em muitos outros exemplos nas aulas anteriores, nós nos deparamos em várias situações onde nós queríamos apenas a corrente num elemento de circuito apenas. Então, Thevenin criou uma forma de transformar toda uma rede complexa de fontes de tensão e de vários resistores em apenas uma fonte de tensão em série com uma resistência equivalente para ser conectada num ponto do bipolo que a gente quer analisar. Em outras palavras, né, o equivalente Thevenin é calculado sempre removendo a carga na qual nós queremos determinar a resistência Thevenin e a tensão Thevenin, como indicado aqui nesse esquema.
Internamente, o circuito ele tem uma fonte de tensão, uma resistência, outra fonte de uma outra resistência e outra fonte de tensão. Entre o ponto A e B é colocado o resistor de carga, por exemplo, ou então um componente não linear, como por exemplo o diodo, que a gente vai ver mais adiante no curso. Aqui no caso, esse trecho de circuito que ficou aberto porque eu removi o componente para calcular o equivalente TVNAM, esse ponto A e B ele vai ter, vai enxergar uma resistência equivalente que vai ser a soma das duas resistências em série, como está bem claro aqui nesse circuito. 4 mais 6, 10 ohms. E a tensão equivalente, que vai aparecer aqui nos terminais A e B, já que eles estão em circuito aberto, vai ser o equivalente das fontes E1 e E2. Como o E1 está nesse sentido, vamos dizer assim, para ficar mais claro, está nesse sentido, e o E2 está no sentido contrário dela, a fonte de tensão equivalente, que vai aparecer aqui, a fonte de tensão TVNAM, para esse exemplo, vai ser 12 menos 4, então aqui a gente vai ter 8 volts. E aí, quando a gente colocar o nosso componente de teste, ou a resistência de carga aqui, aí a gente vai calcular a corrente que vai circular por ele, e a tensão nele, a partir da resistência TVNAM. Para o exemplo apresentado no slide anterior, qual seria a expressão para a variação de corrente L, variando-se a carga RL, tendo-se primeiro o circuito original e depois o equivalente TVNAM? Tanto no circuito original como no equivalente TVNAM, a corrente que circula pela resistência de carga vai ser a mesma. Assim, a corrente de carga é igual a 8 dividido por 10 mais RL. Os passos a passo da resolução do teorema de TVNAM. Determinar a parte do circuito para a qual deverá ser obtido o equivalente TVNAM. Depois, nós iremos remover o trecho de circuito, no caso RL, como estou explicando aqui, Fixe, assinale os terminais onde estava conectado RL. Remova todas as fontes e calcule a resistência TVNAM entre os terminais assinalados no passo anterior. Retorne as fontes de tensão corrente e calcule o valor da tensão TVNAM entre os terminais abertos. Desenhe o circuito TVNAM equivalente. Exemplo: determinar o circuito equivalente de TVNAM para a parte sombreada do circuito a seguir. Em seguida, determine a corrente em RL, considerando que esta resistência tenha valores de 2, 10 e 100 ohms. Muito bem, então a primeira coisa que a gente faz no processo do cálculo da resistência TVNAM é remover a resistência RL. Então eu vou imaginar aqui, vou abrir o circuito aqui, e aqui a gente vai ter o terminal AB em aberto. A resistência equivalente que o circuito vai ver para cá, a resistência então TVNAM, deve ser calculada curto-circuitando aqui no caso a fonte de tensão. Se fosse uma fonte de corrente, nós deveríamos abrir os dois terminais. Então, no caso, a resistência TVNAM do circuito é calculada como o paralelo entre R1 e R2.
podemos calcular pelo produto, pela soma, né? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Essa resistência Thevenin será igual a 2 ohms. Para calcular a tensão Thevenin, nós devemos retornar a fonte ao circuito, então eu tiro o curto-circuito dela. E qual que será a tensão entre os pontos A e B? Lembrando que esses pontos A e B, nesse momento da análise, estão em aberto. Sim, será a tensão no resistor R2. Então, a tensão VTvenin pode ser calculada pelo divisor de tensão, que é igual a 9 volts dividido pela soma das resistências, R1 mais R2, vezes o valor da resistência R2. Essa tensão é igual a 6 volts. Assim, o equivalente Thevenin do circuito é uma fonte de tensão de 6 volts em série com uma resistência Thevenin de 2 ohms. E aqui a gente tem o RL. Simples, né? Bom, então como nós sabemos que aqui nós temos uma fonte de 6 volts em série com um resistor de 2, qual que vai ser a corrente no circuito para RL igual a 2, 10 e 100? A corrente vai ser igual, para no caso de 2 ohms, né? 6 volts dividido por 2 mais 2. Opa, igual no lugar errado, agora sim. Igual a 2. Esqueci de calcular isso. Mais 6 por 4. 6 dividido por 4 é igual a 1,5 ampere, quando a resistência de carga é igual a 2. Quando a resistência de carga é igual a 10, então a gente tem 10 mais 2, é igual a 6 dividido por 12, é igual a meio ampere. E, finalmente, quando a resistência é igual a 100 ohms, 6 dividido por 102. Zero vírgula 0,588 amperes. Muito simples usar o equivalente de Thevenin. Eu vou dar uma pausa no vídeo porque ele parece estar com muito tempo aqui de gravação. Para não ficar um arquivo muito grande, eu vou parar e vou continuar no próximo vídeo.